dele chamado Semeaduras do Cosmos. Pode passar. Ó, eu estou indo muito rápido, não? A minha garganta eu estou meio preocupado. Esse livro, todos esses livros que eu estou citando aqui eu tenho em casa, né? Só sobre astronautas no passado eu devo ter uns 30 livros em casa, né? Muitos livros têm coisas muito interessantes, mas alguns eles estão assim numa viagem mais que tridimensional. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Oi. Então, aqui eu tenho aqui disponível aqui no meu pendrive o ritual completo. Eles falam que é uma entidade que veio das estrelas e ele desceu naquela comunidade e ele tinha na mão uma espécie de cajado que emitia uma luz, e essa luz derrubava as árvores, né? Logicamente isso é uma interpretação, né? Se você for estudar mais as outras culturas, é que eu peguei só uma cultura. Vários mitos parecidos como esse, desse que desce, são idênticas, né? Logicamente eu não estou negando o contato de aliens com eles, né? Mas nesse caso em especial foi uma apropriação de uma imagem super interessante, né, de uma vestimenta super simbólica, para que pudesse então alavancar uma ideia, né? Naquele momento ela foi válida, mas agora a gente tem que rever. Pode passar. Olha aqui ele um pouco antes dele morrer, né? Eu deixei aqui, ó, o endereço de uma entrevista que ele deu para essa revista chamada Fanzine, Via Fanzine, onde ele fala desse contato que ele teve com o Dante teve com ele, da tentativa dele ir lá filmar, essas coisas tudo, para deixar aí para vocês, se vocês quiserem consultar, que é uma entrevista um pouco longa, eu acho que vale a pena, tá? Pode passar. Vamos lá, então, peraí. Para tentar então fortalecer ou tentar justificar a minha ideia, o meu argumento, eu vou colocar agora algumas imagens onde eu coloquei que xamãs que não eram astronautas, são vestimentas que esses xamãs usavam, vestimentas simbólicas. Cada elemento constituído nessa vestimenta, ela tem uma importância ritualística, filosófica e cosmológica, né? Logicamente, a gente que não tem acesso a essa cultura xamânica, ainda mais desses povos mais antigos, a gente vê um cara vestido com esses trajes e fala, pô, esse cara aqui tem, porque é algo que foge do nosso ideal de vida, né? A nossa vestimenta hoje ela não tem tantos simbolismos, ela tem, mas simbolismos ritualísticos nem tanto. Pode passar. Bom, essa foto ela foi divulgada não só no livro do Dante, mas em vários livros inclusive eu tenho um aqui, ó. Esse livro é super interessante. Olha, Astronaves na Pré-História, do Peter Colossi. Ele tem 5 livros sobre esse assunto. Aqui, esse livro é interessante, que é um livro rico em imagens, e vocês podem encontrar em sebo, tá? É um livro que passou até um pouco despercebido. Eu acho que ele é interessante pela quantidade de imagens que ele apresenta. E o Peter Colossi, ele tem um discurso super interessante, porque ele não vai afirmando, ele vai apontando, olha, isso aqui me dá um indício de alguma coisa. Eu contei, depois do pós-guerra, a quantidade de livros que falam de antigos astronautas, um pouco antes de Dante, foi um pouco antes de Dante, após Dante, existe mais ou menos, até na década de 70, umas 30 publicações diferentes, né? E essa imagem praticamente está em todos esses livros, e todos eles, com exceção de alguns, categoricamente falam que isso é uma representação de astronauta. O que vocês acham? Pode ser, pode não ser. Né? Agora eu confundi tudo, né? Se a gente for pensar o seguinte, tem um capacete, supostamente, o jeito que eles estão, o jeito que está disposto nos corpos, eles estão flutuando. Só que o que me chama a atenção, todas essas representações dos
supostos astronautas estão numa representação isolada. Todos eles que eu pesquisei, esses tempos todos, são isolados. Todos os seres que eu chamo de seres incomuns, que supostamente parecem os greys, estão participando dos rituais xamânicos. Olha que coisa interessante. Agora, um xamã pode ter uma visão de um futuro, mesmo esse xamã estando vivendo há 40 mil anos atrás, ele pode ter uma projeção de uma imagem do futuro? Pode. Ele pode então desenhar essa imagem do futuro numa pedra? Pode. É raro, mas pode acontecer. Porque o xamã, ele tem uma estrutura de navegação entre mundos que nenhum outro tipo de ser tem, né? Então, eu escolhi essa imagem, porque essa imagem é a imagem mais divulgada em livros e mais divulgada na internet. Se você colocar lá, deuses astronautas, ou astronautas do passado, ou astronautas ETs, vai aparecer essa imagem. Agora, olha a próxima imagem, que interessante. Será que ela é uma astronauta? Eu só escolhi um exemplo da mesma cultura Kayapo-Xikrin, que está com uma espécie de ornamento, onde uma pessoa, observando ela, desenhando então uma parede. Lá para o futuro X, vai falar: você aqui é um astronauta, mas não era uma menina passando por um ritual de passagem. Provavelmente ela já estava quase entrando na puberdade e ela tinha que colocar todo esse paramento. Eu peguei um exemplo, eu poderia pegar, como o tempo é curto, eu poderia colocar assim 5, 6, 7, 8, 9, 10 exemplos com algum ornamento na cabeça que lembra um astronauta. Pode passar. Esse aqui as vestimentas siberianas. Eu ia trazer um livro, infelizmente eu esqueci, é um livro em inglês, onde uma moça formada em moda, ela é, se eu não me engano, americana, ela fez um mestrado de vestimentas xamânicas. E você fica impressionado, é uma coisa, de outro mundo essas vestimentas, né? Então, olha só, imagine esse indivíduo vestido com esse paramento todo, com essa vestimenta, e o outro ser registrando numa parede, numa caverna, com os braços abertos. O que vai aparecer? Um ET, um astronauta. Então, assim, quando você tem a preocupação no detalhe da pesquisa, você começa a identificar alguns indícios de que é e que não é, né? Pode passar. Olha essa aqui que interessante. Na realidade, isso aqui não é uma vestimenta, isso aqui é uma máscara que cobre todo o corpo do indivíduo que vai passar por esse processo ritualístico. Isso é do povo Yorubá, na África, que é fantástico. Vocês aí colocam lá Yorubá, coloca xamanismo, vão ver assim milhares de vestimentas que você, passando aqui à noite, no escuridão, vê um negócio desse, você sai correndo, porque são vestimentas muito interessantes. E na verdade são máscaras, né? Aqui no caso são máscaras. A cultura africana, ela tem assim um envolvimento com máscara, talvez o mais impressionante de todas as civilizações. A quantidade de máscaras que esse continente desenvolveu é algo impressionante. Lembra do filme O Máscara? Ele pega uma máscara de uma civilização antiga, nórdica, e coloca no rosto. A partir do momento que ele coloca no rosto, o que acontece com o personagem? Ele se transforma. Quando o xamã, mesmo sem ele utilizar os psicoativos, as plantas psicoativas, né? Eu não estou usando mais a palavra alucinógeno, que eu aprendi com uma antropóloga, porque a palavra alucinógeno, ela foi colocada na literatura xamânica pelos psiquiatras e principalmente pelos médicos para tentar desqualificar a cultura xamânica. Por quê? O próprio Hancock, que eu vou citar ele aqui, o Tennessee McKenna, o Hancock e o Jeremy Narby, que são antropólogos, também não usam mais a palavra alucinógeno. Por quê? Eles falam o seguinte: todos eles passaram por experiências de plantas psicoativas e todos eles viram ETs, idênticos aos ETs que eu vou mostrar nas pinturas, principalmente
miração. Eu estou mirando, ou no espanhol, eu estou olhando, eu estou vendo. É algo real que acontece com essas pessoas que praticam esses rituais com essas plantas psicoativas, tá? Logicamente que a sociedade médica, elas, infelizmente, por uma ignorância deles ou por um preconceito, e está mudando isso, viu, gente? Graças a alguns médicos, graças a algumas conferências que estão acontecendo pelo mundo, principalmente no Brasil, de igualar cocaína e heroína com essas drogas, essas plantas psicoativas. Isso é um erro terrível. Cocaína é uma coisa, heroína é outra coisa, isso aí realmente é nefasto, é grave, e as plantas psicoativas devem ser usadas em rituais. Exceção do LSD que provoca algo semelhante. Ah, sim, Chegou a ver isso. Cheguei. Eu vou falar até de uma pessoa que você conhece muito bem que usava LSD. Não, o Crowley. Ah, sim. Pode passar. Crowley usam todas. Todas, Olha só que interessante, isso aqui é na China. Essa vestimenta é uma vestimenta xamânica, não é do Império Chinês, não se usava dentro do Império da Cidade Proibida, se usava então fora da Cidade Proibida pelos xamãs. Os xamãs não entravam na Cidade Proibida. Não. Por quê? Oi? A Cidade Proibida, se a gente for pensar, talvez seria a primeira cidade do modernismo do nosso planeta. Foi ali que nasceu tudo: burocracia, carimbo, correio, office boy, banco. Então, essas tradições milenares, elas ficavam afastadas dessa cidade. Não que lá dentro não tinha, mas o xamanismo, ele era um pouco distanciado. Só quem tinha acesso ao xamanismo era o imperador. Por quê? O imperador chinês, para ser imperador, ele teria que ter todas as habilidades, todas. Desenhar, cozinhar, escrever, pintar, saber de mitos, contar história, olha só. E saber, logicamente, o xamanismo. Então só ele tinha acesso. Agora, imagine esse imperador pedindo para que um de seus servos pinte um xamã vestido com esse traje. E chega até nós. Não vai parecer um astronauta? Parece um capacete ali. Logicamente que talvez isso aqui vai pensar que isso aqui é algum paramento, porque ele tem que vir para cá, enfim. Então existe uma confusão muito grande sobre isso. Só que assim, sempre antes de eu poder apresentar minhas palestras, eu mostro para 5 amigos as minhas palestras. E todos eles me questionam: peraí, isso aqui está pisando a bola. E o astronauta de Palenque? O astronauta de Palenque é um Inca. É um Inca. Ele não é um astronauta, é um ser Inca. Pilotando, provavelmente, ou representando um ato de pilotar uma nave. Mas ali não é um astronauta com a vestimenta tradicional de um astronauta. Né? Pode passar. Olha essa que interessante. Isso aqui é na Sibéria. Bacana, né? Então, assim, o que eu queria mostrar por enquanto, porque assim, eu poderia apresentar vários exemplos, são vários, né? Mas eu escolhi alguns para a gente poder entender o meu raciocínio. Pode passar. Deixa eu tomar uma água. Eu acho que alguns de vocês viram uma palestra que eu dei aqui que chamei Nas Cavernas do Xamã. Vocês estavam, né? Alguns de vocês estavam aqui. Por que eu coloquei esse título? Esse título eu tirei de um livro de um grande ocultista, considerado o maior ocultista hoje na Europa, chamado Gilberto Mascari, e talvez o mais importante especialista em xamanismo tradicional. E ele me fez pensar numa ideia. Nas cavernas do xamã. Quando eu falo cavernas, eu não falo só caverna como caverna mesmo. E quando eu falo caverna, é a caverna em si, mas também o cérebro desse xamã. Então ele trafega de fato pela caverna geológica e pela caverna do seu cérebro. Tá? Aí eu coloco: um mundo entre tantos mundos, eles sempre souberam sobre outras dimensões. O que é interessante? O xamã, alguém já ouviu falar de xamanismo aqui? Ou já pesquisou, já leu? Sabe mais ou menos quando surgiu? O xamanismo, na
realidade, ele não é uma religião, como alguns neo-xamãs divulgam. Ele é um sistema de linguagem, de comunicação e de movimento entre vários mundos. Vamos falar assim de uma forma mais simples. O aparecimento do xamanismo se dá aproximadamente há 40 mil anos atrás, e com uma espécie chamada Homo sapiens, que somos nós. A espécie Homo sapiens, ela existe de 100 a 150 mil anos, só que a nossa espécie moderna vem de uma linhagem chamada Cro-Magnon. Agora a pergunta é essa: por que os outros não desenvolveram esse sistema, ou não adquiriram? Eu vou responder. Nesse mesmo período que aparece a nossa raça moderna, existiam 5 raças de primatas, ou de símios. 5, né? Todas as 4 sumiram. A mais importante entre essas 4 que sumiram chamava Neandertal, e eles não praticavam xamanismo. Há várias hipóteses que os Neandertais conviveram com os Cro-Magnon até uma certa época, ou eles morreram um pouco antes, ou eles se extinguiram um pouco depois. Existem várias teorias sobre essas extinções, né? E a gente não sabe qual delas é a mais verdadeira. Mas o que importa é que é o seguinte: nessa transição desse homem chamado Homo sapiens anterior ao Cro-Magnon, existe um elo perdido. Por isso que chama elo perdido. Ainda não descobriram o que elo que é esse. Aí vem um geólogo e coloca então uma terminologia chamada um salto para frente. Ou seja, ele sai de uma condição Homo para uma condição Homo sapiens super avançada. E eles não entendem o que aconteceu nesse período, nesse salto. E nesse intervalo do Homo sapiens para o Cro-Magnon aparece o xamanismo. Como se dá isso? É difícil responder, mas a gente pode tentar, talvez, entender mediante algumas pesquisas feitas pelos antropólogos. Por exemplo, quem tem planta em casa? Aqui. Deixa eu ver. Pode erguer só para eu ver a quantidade de pessoas. Vocês falam com as plantas? Falam? Elas respondem? Com certeza, né? Por que eu estou falando isso? Existem vários estudos hoje em dia de que as plantas têm emoções e sentimentos. Então, olha a gravidade, né? Eu já vou voltar para lá, só para a gente entender. Olha a gravidade que é o desmatamento de uma floresta amazônica. Né? Os índios estão morrendo não só pelo fato deles estarem sendo dizimados, mas pelo fato também deles estarem perdendo uma estrutura que tem a ver com toda essa vida vegetal. Eu vou deixar um link de um documentário, um dos mais bonitos e mais fantásticos documentários sobre a vida vegetal. Né? Até há pouco tempo atrás, a ciência negava essa inteligência dessas plantas, mas as plantas têm inteligência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o xamã, ele só conseguiu essa linguagem quando ele se aproxima da planta, ou das plantas psicoativas, como o cogumelo, o próprio chá da ayahuasca, que eu vou falar como isso acontece. Agora, como se deu? A gente tem uma noção, talvez, e eu fui para a filosofia para tentar entender. Existe um texto do Spinoza que fala da amorosidade, ou do aspecto amoroso, da relação amorosa do homem com as plantas. E essa aproximação fez com que o homem aflorasse ainda mais o seu sentimento amoroso. Quem é vegetariano então? Porque é verdade, né? Porque você vê, a gente hoje, ele falou uma coisa que é interessante, a gente vive hoje numa situação de vida que tudo é artificial, até o alimento, certo? Você compra lá aquele salgadinho Doritos, gente, não tem nada, ou mesmo um enlatado. Agora, quando você come um alface, ainda mais se você plantou, pode perceber, existe uma leveza dentro de você que é impressionante, né? Então eu acho assim, a gente está aos poucos, a Europa já está mais, aos poucos tentando ir para uma alimentação mais natural, e eu acho que esse é o caminho, senão a gente vai, né? Agora, mas voltando por essa relação amorosa,
Então, eu acho que talvez essa aproximação desses psicoativos foi através realmente de uma empatia. A planta chamou esse indivíduo, mas por que não chamou o outro, os neandertais? Alguma coisa nesse Homo sapiens cro-magnon tinha de interessante e foi então uma junção desse ser que é um ser, pensamos também, vamos passar entre aspas, né, que são as plantas, com esse ser que está começando a constituir o seu mundo. Mas ele começa com tudo, porque ele começa com uma estrutura que a gente está tentando resgatar. Pode ver, se vocês colocarem no Facebook ou no Google, quantas pessoas se interessam pelo xamanismo. Muitas vezes de uma forma errada, outras vezes de forma certa, outras vezes inventando coisas, mas estão se aproximando, estão tentando. Só para vocês terem uma ideia, para não me alongar muito, na época do Stalin temia tanto o xamã, sabe o que ele fazia? Queimava o vivo dos xamãs. Ele tinha um pavor dos xamãs, porque ele sabia do poder que o xamã tem. O xamã, ele não tem uma estrutura igual de um médium. O médium, ele recebe uma incorporação. O xamã não recebe ninguém. O xamã vai de encontro. Toda essa vestimenta que eu mostrei são entidades que esses xamãs visitaram. E muitas vezes os xamãs lutavam com essa entidade para poder passar o caminho dele. Um para outro. Olha só a caverna, não lembra o cérebro? Nessa caverna, existe a mais antiga pintura de um xamã travestido de animais. Por que animal? Aí a gente vai para um outro setor. O xamanismo ele existe também na relação com o animal do poder. E como se deu isso? Através de rituais. Primeiro foi uma aproximação espiritual do homem com esse animal que era físico, mas ele primeiro vai entrar em contato de uma forma espiritual. Pode passar. Eu achei importante. A caverna para o xamã, no final do Paleolítico, que é mais ou menos 35 mil anos, para o Neolítico, né, que fecha nos 10 mil anos, tinha dupla função. Olha que interessante, isso foi descoberto por dois grandes antropólogos atuais. Facilitar as visões e ativar os poderes através da parede rochosa, que era uma forma de ver entre outros mundos e o nosso. Eles teriam que ir para a escuridão. Mesmo nas aldeias indígenas brasileiras, os xamãs preferem ficar dentro da oca, na escuridão. Por quê? A palavra xamã é uma palavra inventada pela antropologia, não é uma palavra, é igual a palavra tal. No taoísmo, a palavra tal ela não tem uma tradução, né? Mas a palavra xamã foi utilizada pelos antropólogos para tentar identificar o indivíduo que praticava esse tal do xamanismo. Então colocou no convencional de novo o ismo, como o cubismo, como o espiritismo, como, sei lá, catolicismo. Então colocaram o xamanismo. Por que eles colocaram? Porque esses xamãs, logo quando foram descobertos, no século XVII